Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada, verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na quarta aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda em meio da dor, que nós a intitulamos de O Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estaremos estudando a unidade 1, a situação e o trabalho de Paulo em Roma. Vamos abordar dentro dessa unidade hoje o assunto Vivendo na Perspectiva de Deus, que se refere à perícope de Filipenses no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Neste trecho da carta de Paulo, destacaremos 2 pontos sublimes. Primeiro, como viver na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade? Pois Paulo enfatiza que está preso, mas o Evangelho está livre, dizendo assim que o Evangelho e a sua divulgação é mais importante que o obreiro, que a vida do obreiro. E em segundo lugar, como viver na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade? Paulo defende o Evangelho de 3 formas. É a boa nova para a humanidade, é a proclamação da palavra de Deus e é a revelação da pessoa de Jesus Cristo. E dentro dessa perspectiva, veremos 4 verdades que merecem ser destacadas. Primeiro, Paulo não se concentra no seu sofrimento. Segundo, ele faz a leitura do passado pela ótica da soberania de Deus. Terceiro, ele vê o propósito divino para tudo que aconteceu no passado. E quarto, ele aborda seu sofrimento como abertura de novos caminhos para o Evangelho. Este é o assunto que estudaremos em nossa aula de hoje. Mas antes de começar o nosso estudo, quero informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E pedir que vocês deixem seus comentários, dúvidas e sugestões. Participem das nossas aulas, é importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês também que orem por esta obra, por todos os ouvintes. Todos nós carecemos de orações, a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossas vidas. E não se esqueçam de divulgar o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar antes de iniciar nossa aula? Senhor nosso Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, para que o Senhor nos ajude a compreender como devemos viver segundo os Seus princípios, de acordo com sua expectativa a nosso respeito. Nos ajude a mudar a cada vez mais o nosso caráter, ele ser transformado e fique mais parecido com Cristo. Nós te pedimos, nós te agradecemos e nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vivendo na perspectiva de Deus, vamos ler Filipenses no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Vimos aqui do versículo 12 ao versículo 18 do capítulo 1 de Filipenses a glorificação e sofrimento. Paulo expressa a fidelidade a Deus. Fidelidade em valentia. Motivo da fidelidade. O resultado da fidelidade.
sabendo que o Evangelho é mais importante que a nossa liberdade e o maior presente de Deus para a humanidade. Paulo olha para o passado com discernimento e para o presente com alegria. Vamos agora comentar cada destaque que fizemos da leitura dos versículos de hoje. Observamos que Paulo apresenta as circunstâncias de sua vida como um exemplo do que está ensinando. Paulo introduz assuntos da prática de fidelidade. O que Paulo espera de seus discípulos, ele mesmo pratica. Todo este parágrafo gira em torno do Evangelho. O Evangelho é o oxigênio que Paulo respira. Não importam as circunstâncias, contanto que o Evangelho seja anunciado. O Evangelho é o melhor presente para a humanidade. O Evangelho é a boa nova para a humanidade neste mundo, onde reina a violência, a corrupção, o desespero, a confusão filosófica, a multiplicidade de conceitos religiosos. O Evangelho é a boa nova de Deus, de seu amor e do propósito eterno de salvar o pecador por meio de Jesus. O Evangelho é a proclamação da palavra de Deus, que é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Não há necessidade de acrescentar nada a ela, pois ela é suficiente. A palavra é muito importante e é revelada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o conteúdo do Evangelho. O âmago do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pelo pecador, para que ele tenha a vida eterna. É importante compreender a situação de Paulo quando estudamos esses versículos. A preocupação de Paulo não era o que vai acontecer comigo, e sim como a minha situação impactará o avanço do Evangelho. Toda a sua preocupação está focada não em si mesmo, mas no Evangelho. Sua conclusão é que o impacto fosse positivo. Nestes versículos que lemos, encontramos 4 verdades que merecem ser destacadas. Primeiro, ele não se concentra no seu sofrimento com autopiedade. Paulo estava preso, algemado, impedido de viajar, de visitar as igrejas e de abrir novos campos. Ao escrever a carta aos Filipenses, não enfatiza seus sofrimentos, mas o progresso do Evangelho. O segundo ponto é que Paulo faz a leitura do passado pela ótica divina. Paulo passava por muitas lutas até chegar a Roma. Foi perseguido, açoitado e preso, mas em momento algum perdeu de vista a direção soberana de Deus em todas essas adversidades. Não considerou o seu sofrimento como obra do acaso, não acreditava na causalidade e nem no determinismo. A mão soberana de Deus guiava o seu destino e seus sofrimentos estavam incluídos nos planos de Deus para propósitos divinos e maiores. Não considerou suas perseguições como obra humana, de agentes autônomos para executar este trabalho. Paulo olhava para os acontecimentos na perspectiva da soberania e propósito de Deus. Ele não considerou os seus sofrimentos como expressão de fúria de Satanás. Embora reconhecesse as investidas de Satanás contra sua vida, sabia que quem estava no comando de sua vida e destino era Deus. Quem determinava o rumo dos acontecimentos na agenda missionária da igreja era Deus. Via como o plano sábio de Deus para o cumprimento de todo o propósito glorioso para o progresso do Evangelho. Paulo olha para o passado e vê um propósito divino em tudo o que aconteceu. Paulo foi perseguido em Damasco, como vimos em Atos capítulo 9, do versículo 23 a 25. Foi rejeitado em Jerusalém, como está em Atos capítulo 26 a 28. E é importante observar, nesse sentido, que a aceitação é uma necessidade básica da vida humana. Ninguém pode viver saudavelmente sem amor. Não somos uma ilha. Vimos também que Paulo foi dispensado do campo missionário pelo próprio Deus, como está em Atos capítulo 22, do versículo 17 a 21. Deus apareceu em sonho e o dispensa da obra e manda arrumar as malas e sair de Jerusalém. Paulo não entende e discute com Deus. Para ele, Deus estava cometendo um erro estratégico, tirando-o de cena. Deus, porém, não muda, e Paulo é quem precisa mudar e mudar-se. Paulo foi esquecido em Tarso, como está em Atos capítulo 9, versículo 30. Ficou 10 anos na sua cidade sem nenhuma atividade, em anonimato. Deus esvazia todas as suas pretensões, abate o seu orgulho e corta pela raiz os seus projetos. Foi colocado à sombra de um líder, como está em Atos capítulo 13, versículo 2.
Convocado por Barnabé, precisou ser submisso. Precisou aprender a ser submisso. Foi apedrejado e arrastado como morto na cidade de Listra, como está em Atos capítulo 14, versículo 19. Estava fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus, dentro dos propósitos de Deus, e mesmo assim foi apedrejado. E mesmo assim prosseguiu fazendo a obra com alegria. Foi barrado por Deus no seu projeto, como está em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. Queria ir para a Ásia, mas Deus o impediu. Deus queria outra coisa. Paulo abriu mão de sua vontade para alcançar a vontade de Deus. Importa para o obreiro obedecer sempre. Foi preso e açoitado em Filipos, como está em Atos capítulo 16, do versículo 19 a 26. Mesmo estando no centro da vontade de Deus, foi preso e açoitado com varas e jogado no cárcere. Foi escorraçado de Tessalônica e Bereia, como está em Atos capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 13. Porém, por onde ele passa, deixa a marca do Evangelho. Paulo também foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto, como está em Atos capítulo 17, do versículo 17 a 18, e no capítulo 18, no versículo 12. Suporta açoites, cadeias, frios, desertos, fome, perigos, naufrágios, ameaça sem perder a alegria. Está em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a 28, e em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 17. Ele foi preso em Jerusalém e acusado em Cesareia, como está em Atos capítulo 21, do versículo 27 a 28, do capítulo 23, do versículo 31, e no capítulo 24, do versículo 1 a 9. Ele enfrenta naufrágio na viagem para Roma, como está em Atos capítulo 27, do versículo 9 ao versículo 28. E foi mordido por uma víbora, como está em Atos capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6. Paulo chegou em Roma, que está em Atos capítulo 28, versículo 16, não como um missionário, mas como um prisioneiro, e não ficou frustrado por isso. Ele diz que a igreja de Filipos, que todas as coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele não se considera prisioneiro de César, mas de Cristo. Paulo olha o sofrimento como a abertura de novos caminhos para o Evangelho. Ele olha para o presente com alegria. Destaca sua prisão como a abertura de novas fontes de evangelização. Os homens podem prender você, mas não o Evangelho. Nós, como Paulo, somos embaixadores de Cristo, e Paulo foi até em prisões. A perseguição jamais obstruiu o Evangelho, nem impediu o crescimento da igreja. Quem com lágrimas semeia, com alegria recolhe os feixes. A prisão de Paulo abriu espaço para a evangelização em Roma. Evangelizou a guarda pretoriana. Os pretorianos estavam sob juramento para proteger o imperador e sua família. Os ocupantes da casta pretoriana têm ligações com todo o Império Romano e também com o imperador e sua vasta casa imperial. Essa casa consiste em familiares, servos e escravos, alguns dos quais se tornaram cristãos. Veremos mais adiante em nosso estudo, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, por meio do destemido testemunho de Paulo, os irmãos em Roma encontram coragem para falar destemidamente a palavra de Deus aos mais altos escalões do exército romano. Paulo viveu de tal modo que estimulou outros irmãos a falar com mais desembaraço a palavra de Deus. Este estímulo atingiu a maioria dos crentes, mas nem todos. A fonte do estímulo é o Senhor Jesus, e a razão do estímulo, o resultado do estímulo, é que a maioria ousava falar com ousadia e cuja substância da mensagem que eles pregavam é Cristo, enquanto alguns pregavam por motivação errada, não por amor ao Evangelho, mas por amor a si mesmo, isto é, por ciúme, por inveja, por contenda, por discórdia, por falta de sinceridade. Estranhamente, essas pessoas pregam a mensagem certa, mas de maneira errada. Anunciam o Evangelho que Paulo prega, criticando Paulo. A reação de Paulo é a indiferença. Esses ataques contra ele mesmo não tinham importância. Sua única preocupação é a pregação de Cristo. Este é o fato que o enche de alegria. O foco de Paulo não está em si mesmo, mas em Cristo.
no conteúdo do Evangelho e não na motivação dos pregadores. Importa que o Evangelho avance. Paulo, em vez de defender a si mesmo, defende o Evangelho. Ele não só pregou o Evangelho, mas denunciou e desmascarou as heresias. Ele ergueu a bandeira de Cristo e combateu com tenacidade toda a sorte de falsos ensinos que tentavam perverter o cristianismo. Enfrentou os judaizantes legalistas, os místicos gnósticos e os ascetas, como está lá em Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 23. Hoje, muitos falsos mestres se levantam disseminando sua heresia. O liberalismo e o misticismo dos pragmáticos são heresias que ainda atacam fortemente a igreja contemporânea. Velhas heresias com caras novas têm surgido, como o ateísmo aberto. Precisamos estar incumbidos na defesa do Evangelho. Paulo via cada circunstância como uma oportunidade para pregar ou defender o Evangelho. Paulo aproveitou a prisão para escrever cartas que se tornaram imortais. Contribuiu para o progresso do Evangelho, tornando-se luzeiros a brilhar, levando multidões de pessoas a Cristo e edificar o povo de Deus ao longo dos séculos. Nessa mesma perspectiva, acreditamos que os nossos estudos disponibilizados no YouTube podem contribuir para a edificação de vidas e o fortalecimento da fé e do verdadeiro Evangelho, sabendo sempre que Deus está no controle de toda a obra, em nossas vidas e através das nossas vidas. Assim, queridos, chegamos ao final de mais uma aula hoje. Passemos às nossas considerações finais. Paulo apresentou resultados positivos de seu encarceramento. Um é que todo o pretório teve a oportunidade de escutar o Evangelho. O segundo é que fora do cárcere também muitos haviam respondido positivamente às boas novas. O terceiro resultado positivo é que Cristo estava sendo anunciado em todas as partes. Mas Paulo identifica um problema com a proclamação de Cristo. Dois grupos que estão proclamando. Havia um grupo, os que tinham estabelecido a igreja em Roma antes da chegada de Paulo, e sentiam ciúmes e invejas, porque as pessoas não lhes davam muita atenção, mas a Paulo. Motivados por invejas e contendas, eles proclamaram fatos para fomentar divisão entre os cristãos. Eles buscavam a honra e prestígio para eles mesmos. Outro grupo, os que proclamavam pelo amor de Paulo, de Cristo e seu Evangelho, são das mesmas igrejas estabelecidas, mas gozavam da chegada de Paulo e aproveitaram sua presença entre eles para aprender mais do Evangelho. Não há nada novo no que enfrentamos na igreja de hoje em dia. Paulo nos ensina como tratar esses assuntos. Ele reconhece que os ouvintes estão escutando a proclamação de Cristo. Eles não veem os motivos falsos. Eles respondem ao Evangelho tal como está proclamado. A realidade é que os ministérios com motivos falsos não prosperarão ao longo prazo, porque não são de Deus. Vamos orar encerrando a nossa aula? Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti, suplicando que essas verdades e o testemunho de Paulo possam nos impulsionar a viver estes princípios. Nós te pedimos que traga a existência da ousadia que não existe, a fim de que façamos do Evangelho nosso alvo de vida, como foi com o apóstolo Paulo. Que a alegria do nosso viver seja testemunhar, defender o Evangelho e proclamá-lo com ousadia, alegria e intrepidez. Que através da nossa vida, nada mais seja anunciado que o Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agora, agradecendo a vocês por essa audiência e a Deus mais uma vez pela liberdade e oportunidade de podermos estudar a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá!